Salvem a todos, tudo bem com vocês? Há uns 4 meses, mais ou menos, começou a se esparramar aí, Brasil afora, o fascinante e sortido Anthurium botanic, produzido aí a partir de uma grande produtora Veiling e uma das principais lojas que comercializa o Anthurium botanic neste período de 4 meses, mais ou menos, é o Galpão Vidas em Solo, do querido André e da Débora e do Natan. E o episódio de hoje é dedicado à apresentação. Vou explicar um pouquinho mais para vocês o que é esse Anthurium botanic. Ele é sortido. Por que sortido? Há quem diga aí, não há certeza absoluta, de que milhares de sementes foram importadas da Ásia para a produtora Veiling, e eles foram cultivando esses carinhas até um porte bem interessante, plantas relativamente grandes. Eu tenho um único indivíduo aqui, a galera tem colecionado os botânicos justamente porque ele deve ter aí em torno de 7 variedades, 8 variedades derivadas de espécies distintas, ou seja, são literalmente híbridos sortidos que contêm Crystallinum, Magnificum, Villenaorum, inclusive, a gente vai ver aí alguns exemplos. E esse é o meu carinha aqui, ele é único, tá? Na minha coleção. A princípio, esse cara chegou com um Crystallinum pela Garden Liberdade e eu fui notando que ele não era um Crystallinum puro, espécie. Aí eu questionei lá para o pessoal da Garden Liberdade, falei, não é um botanic? E ele foi pesquisar e sim, esse cristalino aqui, na verdade, ele também é mais um derivado sortido do Anthurium botanic. O episódio de hoje é dedicado para o próprio Galpão Paisagismo, para o Omar Mansur, que é um verdadeiro apaixonado por essa coleção, por esse grupo botânico criado aí, e para os colecionadores Clemilson e Kleberson, que gentilmente também colaboraram aí com as próximas imagens que vão ilustrar essa variedade de Anthuriums botanics, tá certo? Carinha bem legal esse meu indivíduo aqui, pecíolo redondo no meu caso, e aparentemente continuará assim. Esse meu carinha, ele traz aí as características mais típicas de híbridos complexos, tá? Ele está vindo já com a espata e a espádice arroxeadas, rosadas, lilás. Esses Anthuriums que remetem ao Crystallinum, ao Magnificum e até mesmo ao Villenaorum, eles têm uma estética atraente para um senso mais comum, como eu até mesmo estava conversando, debatendo com um amigo colecionador Omar Mansur. E alguns diferenciais desses carinhas são muito expressivos. Alguns indivíduos eles vão ter lâminas foliares muito intensa em cores na expansão, cores que vão do avermelhado, alaranjados. Na hora que está finalizando a expansão, eles ficam numa tonalidade musgo, verde musgo bem intensa. São plantas que no geral aí estão sendo comercializadas grandes, num porte grande, mais ou menos nesse tamanho. Embora o meu tenha chegado menorzinho, esse é mais ou menos um porte médio de boa parte dos indivíduos que foram comercializados e ainda são, principalmente, como eu falei, no nosso rolê, pelo Galpão Vidas em Solo. O André tem uma vasta variedade aí, já comercializou uma vasta variedade. E vou começar aqui então ilustrando, além do meu indivíduo, com as próprias imagens que eu registrei lá no André, Galpão Vidas em Solo. São carinhas aí selecionados, no caso. Ele vai transformar todos esses indivíduos em matrizes e notem aí as colorações, as formas. E embora remetam a Crystallinum, Magnificum, até mesmo Regale também, são essas colorações e lâminas foliares em expansão e já expandida que tem atraído aí muitos e muitos colecionadores. Outro grande atrativo desses carinhas, além dos indivíduos numa média virem aí com porte maior, tem mudinhas pequenas também, tá? Tem colecionador adquirindo mudas menores.
mas numa média eles são grandinhos. Eles crescem bastante rápido. Esse carinha aqui, que veio com 3 folhinhas, em 2 meses mais ou menos já liberou, em 2 meses e meio já liberou aqui 2 lâminas foliares. Lembrando que o microclima hoje, temporada primavera 2024, tá excelente, tá? Nesse grupo de colecionadores que existem no Brasil e colecionadores que se interessam por aráceas e ocasionalmente por anthuriums, a gente tem aí subgrupos. Tem colecionador, no grupo Anthurium Brasil é bastante visível, que gosta já de plantas grandes, plantas maiores. E há muitos colecionadores hoje que vão se contentar com estacas, com tocos, com cortes, com sementes, com seedlings. E embora façamos parte do mesmo grupo, da mesma família, a gente tem aqui abordagens diferentes. Para exemplificar, o Omar tende a preferir plantas já mais desenvolvidas. Na relação custo-benefício, tamanho para ele é mais documento. Já eu, por exemplo, e isso se reflete a dezenas de outros colecionadores, vai querer participar de outras fases e etapas do processo de desenvolvimento da planta de coleção. E isso é notório, visível. Há colecionadores de todos esses perfis e há colecionadores também que gostam de tudo junto e misturado e tá tudo bem. Ele vai ter estrutura de estufas para desenvolvimento de sementes, plântulas e vai ter lá também jardins para você enterrar, plantar no chão plantas mais desenvolvidas. No chão, no vaso, indoor, outdoor. Próximo a mim, então, o Omar, sem dúvida nenhuma, é o maior entusiasta atual dos Botanics. E ele me cedeu aqui um grupo de fotos das variedades que ele já adquiriu para a coleção. Inclusive, ele acabou comprando 5, 6 indivíduos no mesmo lote, no mesmo dia, no mesmo momento. E vamos mostrar aqui, então, algumas variedades. Omar, a sua câmera, por algum motivo, ela tende a puxar mais para o tom do azul as fotos, então eu dei uma corrigidinha aí, só para ficar um pouquinho mais natural, tá legal? Começando aqui, talvez com um exemplar mais simples, que remete mais aí para o Magnificum comum, é um indivíduo lá do Omar Mansur. Próximo, esse cara aqui e o próximo que eu vou mostrar já já, é interessante porque ele começa a remeter. Não é igual na minha visão, ainda tem um chãozinho aí, ainda tem algumas gerações de cruzamento para chegar lá, com algumas breeds famosas. A gente está falando dos SKGs, Grey, Silver, Pink Lemonade, Michele, Tim Anderson, Dr. Block, Red Crystallinum, tá? Olha o segundo cara aí, mais ou menos com esses aspectos. Inclusive o André tem um carinha desse também por lá. Já começa a se aproximar. No meu olhar, no meu nível de exigência e critério, ainda não equipara o 100%. Tá lá nos 80%, mas ainda não é uma breed tão complexa, com aquelas nervuras, o formato. Alguma coisa ainda dá para trabalhar, tá? No sentido de novas gerações de híbridos para chegar nesse formato mais firme, mais estruturado, que tem essas breeds estadunidenses. Posso até trazer o Michele aqui para vocês verem a tonalidade da cor que ainda não chegou. Vou deixar a foto do lado para a gente comparar. Nervuras, a gente tem mais nervuras aqui acentuadas, esparramando. A gente tem uma tonalidade, não sei se a câmera vai fazer bem essa comparação, mas isso aqui é uma lâmina foliar em expansão já, expandida, melhor dizendo. E a tonalidade é um cinza azulado muito intenso que ainda também não chegou, tá? E notem só como as nervuras mais rosáceas e avermelhadas, elas acabam sendo mais extensas, tá? Os Botanics aí tem um toque sutil no miolinho aqui, no centro dos sinos, mas está chegando lá, tá? Não dá para negar que esses Botanics trazem aí um sentimento muito prazeroso e muito equivalente, assim como um belo dia Bernardo Pazzi serviu para quem não conseguia ter Espírito Sancti, e isso foi um fato, isso aconteceu. Os Botanics estão mais ou menos aí
nessa relação com o Michele aqui no caso, por exemplo. E essa estrutura, esse visual que vocês notam aqui deste indivíduo do Michele, vocês vão ver outros Micheles por aí, esse cara aqui tá muito típico, muito próximo a qualquer imagem aí de Michele com Doc Block do lado, tá? Isso aqui é o típico formato, cor, textura, Anturium Michele. Seguindo aqui então com as referências que o Omar me cedeu gentilmente. Valeu, querido Omar. E valeu também pelas dezenas de papos super interessantes que a gente tem. Esse próximo carinha aqui também Botanic. O que a gente vê aqui? Eu vejo duas referências importantes aí, interessantes, queridas pelos colecionadores. Principalmente nessas nervuras aí, nessas iridescências que se esparramam pela folha e às vezes ocupam até um percentual maior do que a parte verde, né? Essa parte branquinha, meio dissolvendo assim, que parece manchas de tinta. Eu daria para citar, por exemplo, o Anthurium Crystallinum Silver Blush ou o famigerado, não na forma da folha, mas nos aspectos de preenchimento de cores, texturas e nervuras, do Dorayaki Silver, tá? São aí plantinhas equiparáveis. E esse cara aqui é um Botanic. Interessante como esse aspecto sortido dos Botanics nos aproximou aí, por causa de custo inclusive, dessa sensação de ter plantas equiparáveis, assim como essas que eu tenho citado, que são as referências principais, né? Essa próxima aqui é bem interessante, a priori parece o Magnificum. Esse cara também remete, por exemplo, ao Platini, que por sua vez remete um pouco ao Black Widow do Dr. Block, originariamente Tim Anderson, né? Bem legal. Esse cara aqui eu gosto bastante, ele tem um visual um pouco mais minimalista, mais simples, menos flamboyant, acho bem legal também, tá certo? E aqui, este último indivíduo, lâmina foliar em expansão, ocasionalmente aí o Omar já estava chamando este indivíduo de Anthurium Mammoth Ear, orelha de mamute. Olha ele aí organicamente já nomeando um seu potencial cultivar, tá? Antes de mostrar os indivíduos de outros dois colecionadores, eu vou soltar de novo as imagens lá do Galpão Vidas em Solo, porque aí vocês vão ter uma referência. Qual referência? Parte aí dos carinhas lá no galpão ainda são diferentes em relação a esses. Aqui a gente tem basicamente 6 indivíduos diferentes. Aqueles 2 indivíduos que eu fiz a comparação com o SKG Grey, com as breeds estadunidenses, eu estou considerando um estilo só, tá? Porque eles são muito parecidos. A diferença é que um tem lâmina foliar mais escura do que o outro. Ele também tem um indivíduo aí que ele entende como derivado híbrido do Villenaorum. Contudo, eu acho aqui que para ilustrar melhor esse cara, que sim existe, é um derivado do Villenaorum por ter pecíolo triangular e um padrãozinho lá de inflorescência específico. Ah, detalhe, as inflorescências desses caras são todas diferentes uma das outras, tá? O André lá, eu cheguei a ver pelo menos uns 4 formatos e formas de inflorescência, cores principalmente. E esse formato aqui, esse padrão, não existe lá. Essas características sortidas, mistas de inflorescência e inclusive os odores diferentes denunciam aí híbridos totalmente distintos. Se tudo isso fosse derivado do mesmo híbrido, a gente teria um padrão aí. Mas eu estava falando então que o indivíduo aqui que mais bem representa este híbrido Botanic com genética, com herança cromossômica do Villenaorum é este aqui, do amigo Clemilson. Ele escolheu a dedo também. Esse cara aqui tá bem Villenaorum, inclusive no episódio lá com o Guilherme eu comento desse cara, tá aí o visual. Ele é um Villenaorum largão assim, né? E o bacana é que tem outras características da espécie. Pecíolo triangular, que é extremamente característico à espécie, e o jeitinho lá da inflorescência também. Vou deixar também a imagem do Omar aí só para comparação. Mas na minha visão, o do Clemilson caracteriza melhor a presença do Villenaorum
também nesses Anthuriums botanics. Villenaureum com que? Vai saber, né? Esse é um dos aspectos que muitos de vocês colecionadores me comentaram. Pô, esses botanics são incríveis, mas só faltava aí a gente saber mistura do que, né? Híbrido do que. É até meio conveniente mais de 10 colecionadores virem até mim com esse mesmo padrão de contestação, né? É meio que lógico chegar para o Fly e falar essas coisas, mas sim, né? No meu ponto de vista, seria mais interessante, embora os preços bem atrativos. Procurem lá com o André, ele tem tamanhos variados. E aí, um que lembra um pouquinho o meu, mas é diferente porque é mais arredondado, e eu suponho que tenha pecíolo redondo também. Muitos desses caras que eu falei são pecíolos quadrados com aletas, que é bem representativo em um morfotipo do Anthurium magnificum. Esse meu carinha e este próximo do Cleberson, lindão. Eles têm alguma semelhança, tá? Com certeza eles dividem alguma genética próxima, tá? E olha a lâmina foliar em expansão, que maravilha. O Cleberson comentou que no dia lá que ele foi eleger a mudinha, ele ficou lá analisando os outros indivíduos e tal, pinçou a dedo este carinha. Essa é uma das brincadeiras interessantes quando o produtor assim, ele não define pra gente as coisas, né? O critério, o olhar do colecionador muitas vezes determina aí um indivíduo que se destaca ou não, né? Vou deixar aqui o meu indivíduo do lado, junto com a foto, só para vocês notarem aí que eles devem ter algum parentesco, tá? Eu realmente sinto isso. Não sei se a câmera vai captar bem as cores e tal, mas eu imagino que esses dois indivíduos, o dele e o meu, eles têm algum tipo de parentesco aqui. Kleber, depois você me conta da inflorescência. Se bobear, você até me mandou e eu acho que ele difere do meu, né? Tem uma inflorescência mais do Magnificum, se eu não me engano. Para o Guilherme, da Tropicalia Garden, os indonésios lá, os asiáticos, supondo que as sementes realmente vieram de lá, os indonésios e os asiáticos resolveram pegar essas breeds famosas, cruzaram lá com espécies, e aí você teve esse universo sortido. São matrizes diferentes, obviamente, empacotaram tudo junto lá, sementes, e a produtora Veiling trouxe aqui para o Brasil, desenvolveu, cresceu, deixou crescer bem. São indivíduos que numa média crescem rápido, são indivíduos que numa média são resistentes à intermitência, mais resistentes a essa amplitude térmica, intermitência de umidade, enfim, todas as intempéries aí que eu trago copiosamente no Fly Channel. E sem dúvida nenhuma, são carinhas aí que quando o assunto é Anthurium, vale a pena ter. Aí vamos falar um pouquinho de mercado, né? Eu também gosto disso, troco altas ideias com o Mar a respeito disso. Existe um grupo aí de produtores ou pessoas que atuam no mercado de venda de plantas, de comercialização de plantas, são os famosos pequenos produtores que atuam diretamente na produção, na criação, no cultivo dessas plantas, dentre outras, para nós colecionadores especialmente, que acham que esse movimento encabeçado por Anthurium Botanic hoje acaba aí dando uma destruída, mexida, uma bagunçada no mercado. Na minha visão, na visão do Guilherme, isso é uma bobagem, isso não é uma realidade, e até onde eu tenho trabalhado, também indiretamente com comercialização de plantas a partir da parceria com o Galpão Vidas em Solo, isso aí é uma tremenda de uma bobagem. Pelo contrário, Anthurium Botanic, nesse esquema sortido inclusive, equiparáveis a esses ícones comentados, eles mais ajudam o nosso rolê do que atrapalham. Voltando lá à analogia que eu fiz em relação a Spiritus Sancti e Bernardo Pazzi, adquiriu-se muito Bernardo Pazzi e muito Spiritus Sancti. E quem queria Bernardo Pazzi queria também Spiritus Sancti e vice-versa. Tá certo que aquele contexto era pandêmico, então em termos de escala e preços foi muito diferente, mas a ideia do colecionador ter um e ter outro não morreu, continua igual. No mercado um pouco mais enxuto hoje, ou bem mais enxuto, mas o cara que vai ter esse Botanic
ou 5 deles variados, ele pode muito bem querer ter um Red Crystallinum, um Michele, um SKG Grey, um SKG Silver e etc, etc, etc. Aí o Omar comentou assim, vou te expor um pouquinho, Omar, vou expor um pouquinho da nossa conversa. Ele falou assim, mas Fly, tô vendo aí sites gringos e tal, essas breeds estadunidenses estão aí custando agora $50 e tal, caiu bastante. Sim, caiu bastante hoje, mas é bom a gente lembrar que o Brasil está defasado em termos de novidades há mais de um ano atualmente, tá? Grande parte dos produtores aí pararam ou refrearam bastante as investidas em novidades. Então, se num tempo lá atrás a gente estava meio que páreo, trazendo novidade ao mesmo tempo que o mundo inteiro trazia, hoje a gente já defasou aí em média aí um ano, tá? Mais ou menos na minha visão de mercado. E tudo isso justifica um pouco porque Anthurium Botanic fez e faz ainda tanto sucesso. Se você gostou desses carinhas, tudo Anthurium Botanic, você vai encontrar uma variedade bacana, alguém que busca bastante ter o Anthurium Botanic na vitrine, é o André, do Galpão Vidas em Solo. Como comentado, deve existir aí uns 7, 8 agrupamentos estéticos desse universo sortido de Anthuriums Botanics, híbridos de espécies e variedades totalmente mistas assim. As características de cultivo e crescimento eu já passei aí para vocês e na minha visão não é nenhum sacrilégio e não tenho nenhum temor de divulgar essas plantas aqui. Mais uma vez, pelo contrário, é tudo material, são todos indivíduos, são todas plantas muito interessantes, Anthuriums, que ajudam aí a dinamizar e manter ativo aí o interesse dos colecionadores por Anthuriums. É sensacional. Em outras palavras, na minha visão, da maneira que eu entendo o mercado de coleção, contribuem também com o meu trabalho, tá legal? Este foi um episódio dedicado aos belos, sortidos Anthuriums Botanics, Omar, Clemilson e Kleberson. Obrigado pela referência aí de aproximadamente 8 variedades deste carinha aqui. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Valeu!